Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que todos vocês estejam bem. Quero ler com vocês um texto e meditar um pouco sobre ele. Eu acredito que esse texto tem tudo a ver com esse período que nós estamos passando. Não sei se você vai se identificar, eu acredito que você vai se identificar, porque eu me identifico muito com esse pregador aqui, de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, diz o seguinte: há um momento para tudo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Tempo de atirar pedras e tempo de recolher pedras. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que o Senhor abençoe a meditação em sua santa palavra. Nós, com a nossa mente do século 21, quando nós lemos um texto desse, nós já pensamos no ponto positivo do texto. Ou seja, o sofrimento não é eterno, vai passar. Para fortalecer, para encorajar, a gente usa esse termo. Vai passar, fica tranquilo, tudo passa. Mas não é bem isso que o autor do texto de Eclesiastes ele está tentando passar com esse texto. O que o autor aqui, o pregador, ele se identifica dessa forma, o que ele está querendo dizer para nós é que as coisas são passageiras. Que nesta vida tudo é passageiro, tudo passa. Não somente as coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam. Então há um tempo de nascer, sim, mas há um tempo de morrer. Há um tempo de se abraçar, sim, mas há um tempo de se afastar, de se abraçar. Então, se a gente fosse trazer isso para a nossa realidade, o que a gente poderia dizer é: houve um tempo em que você estava desempregado e conseguiu um emprego. E foi um tempo muito bom. Mas houve um tempo na sua vida em que você estava empregado e foi demitido. Houve um tempo na sua vida em que você estava doente e se recuperou. Mas houve um tempo na sua vida em que você estava são e ficou doente. Houve um tempo em que você nasceu, mas há uma certeza que haverá um tempo em que você vai morrer. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós não devemos vê-lo simplesmente de tipo assim, todo o sofrimento vai ser passageiro. O que ele está querendo dizer é: este sofrimento que você está passando vai passar e virá um período de um tempo bom, um tempo de bonança, que também vai passar. E vai vir um tempo ruim, um tempo de sofrimento. Mas calma, também vai passar. E vai vir outro tempo de bonança, que também vai passar, e vai vir outro tempo de sofrimento. Isso é um ciclo. E parece então que ele não trouxe esperança nenhuma. Porque ele está dizendo que as coisas ruins são passageiras, mas as coisas boas também são. Parece que não há sentido nisso. E é exatamente isso que ele está dizendo desde o início do livro. Tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. As coisas não fazem sentido. Parece que Deus está de lá de cima como um sádico, esperando a gente ter um momento bem feliz e alegre para depois nos jogar uma desgraça e a gente passar a chorar novamente. Parece que Deus se agrada de nos ver chorando. Parece que Deus tem prazer com o nosso sofrimento. Mas não é isso. Não é isso que o autor de Eclesiastes está tentando fazer. Para você entender o que o autor de Eclesiastes está tentando fazer, você deve ler o último capítulo do livro. No primeiro versículo do último capítulo deste livro, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos dos quais dirás:
não tenho mais prazer. O que ele está dizendo é, quanto antes você tirar o foco das coisas temporais, das coisas passageiras, e colocar o seu foco nas coisas eternas, melhor. Faça isso enquanto você ainda é jovem. Não se iluda com a vida. Não espere quebrar a cabeça. Ele mesmo diz que ele mesmo experimentou de tudo e se decepcionou com a vida. Então ele está dando uma chance para os jovens de não fazer o que ele fez. O autor de Eclesiastes, ele é fantástico, porque ele é alguém que fez o laboratório da vida, que tentou encontrar prazer e sentido em todas as coisas da vida e não encontrou nada. Então ele está voltando agora, se voltando aos jovens, e está dizendo para eles, vocês não precisam fazer o que eu fiz. Já está aqui dado para vocês. Onde é que está o sentido da vida? Onde é que está a esperança? Não está na brevidade do sofrimento, mas está em Deus. Porque a felicidade terrena, ela é tão passageira quanto o sofrimento terreno. E não adianta você buscar a sua esperança no fato de que o sofrimento vai passar, mas no fato de que Deus é o teu Criador. É aí que está a sua esperança, no Senhor. O Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha esperança. E quando você olha para o Senhor, você entende um pouco mais de sofrimento. Porque João teve uma visão de Cristo lá no céu. O ancião disse para ele, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas o que João viu não foi um leão. Foi um cordeiro que parecia ter sido imolado. Ele viu alguém que tinha as marcas do sofrimento. Jesus. Nós servimos um Deus que sofreu. Nós servimos um Deus que chorou. Nós servimos um Deus que sentiu a dor. O sofrimento não é de todo ruim. O sofrimento não é sem propósito. Nós não passamos por sofrimento à toa. Nós passamos por sofrimento na medida em que Deus quer que cresçamos. Abra comigo sua Bíblia, se você puder, no Salmo 119, versículo 71. Salmo 119, versículo 71. Para mim é bom ser afligido, para aprender os teus estatutos. Se houve alguém que sofreu na Bíblia, esse alguém é Jó. Depois do Senhor Jesus, este homem sofreu demais. E no capítulo 42, no versículo 5, ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. O nosso sofrimento nos coloca em dependência de Deus. E se você ouviu o conselho de Eclesiastes e na sua mocidade, na sua juventude, você colocou os seus olhos não nas coisas temporais, mas nas coisas eternas e no teu Criador, você já está desfrutando, no meio do sofrimento, de um conhecimento ainda maior de Deus. Se você busca conhecer a Deus, o sofrimento te ajuda. Ele não te atrapalha nesse processo. No sofrimento, você ouve melhor a voz dele. É por isso que Deus tirou o povo do Egito e não levou direto como um teletransporte para a terra prometida, mas ele preferiu que o povo fosse para o deserto. Ele provou o povo no deserto para que eles conhecessem e soubessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por que Deus nos faz sofrer? Porque no sofrimento nós entendemos que a única coisa que nós precisamos é de Deus. O sofrimento nos humaniza. Se você está assistindo essa palavra agora, talvez seja porque você está sofrendo. E talvez num período feliz da sua vida, num período de alegria, num período de bonança, você não estaria dando a atenção e a devoção que você está dando a essa palavra nesse momento.
Se você está sofrendo, essa palavra tem um significado muito maior. E não teria esse significado se você não estivesse passando por sofrimentos. O sofrimento abre portas para certas coisas que não seriam possíveis se você não estivesse sofrendo. Eu espero que Deus alivie o nosso sofrimento. Nós não passamos por sofrimento sozinhos. Deus passa pelo sofrimento conosco. Deus passa pelos momentos alegres, Deus passa pelos momentos tristes. Mas a questão não são os momentos alegres ou os momentos tristes, mas o Senhor, o nosso Criador. Nos momentos alegres, oferecemos a Ele o nosso sorriso, a nossa alegria, as nossas gargalhadas, a nossa comunhão em volta da mesa. Mas nos momentos tristes, nós oferecemos a Ele as nossas lágrimas. Nós nos sentamos e acalmamos, ficamos em silêncio e esperamos até o momento em que Deus nos livre, até que Ele termine o que Ele está fazendo nas nossas vidas por meio do sofrimento. Aquele que medita na lei do Senhor, diz o Salmo 1, é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que no tempo certo dá o seu fruto. No inverno, as suas folhas não murcham, porque está plantada junto aos ribeiros de águas. O que são esses ribeiros de águas? É a meditação em Deus, na sua grandeza, na sua transcendência. Nós precisamos de algo para ter esperança que está além da esperança que esse mundo pode dar, está além da criação, está além da criatura. Se o nosso foco estiver nas coisas dessa terra, diz o apóstolo Paulo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não há ressurreição e se a nossa esperança é só para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus disse aos 70 discípulos que ele enviou para as nações, para os povoados ali de Israel, ele disse a eles quando eles voltaram todos felizes, dizendo, olha, até os demônios nos submetem. E Jesus diz a ele, não se alegre por causa disso, porque os demônios obedecem a vocês, porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito nos céus. Vocês têm algo muito maior do que essas coisas passageiras. Vocês têm algo eterno. Porque essa luta contra o reino das trevas é uma luta temporária. Mas a eternidade, o nome já diz, é eterna, não é? Paulo também vai dizer que a nossa leve momentânea tribulação tem produzido para nós eterno peso de glória. Tire os seus olhos das coisas temporárias. Coloque os seus olhos nas coisas eternas. Tire os seus olhos das pequenas alegrias terrenas e coloque os seus olhos na alegria eterna com Deus. E até aí, até nas coisas temporais, a sua alegria será maior. Porque você saberá que aquela gargalhada que você está dando, que aquela risada que você está dando, que aquele momento de comunhão com a sua família que você está tendo e que está tudo bem, é só uma gota do oceano daquilo que Deus tem preparado para você, daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou o coração humano. Um grande problema da teologia, da prosperidade, é que ela tira o seu foco deste eterno peso de glória e coloca o seu foco em coisas temporais, como carro, casa, saúde física e prosperidade material. Bem-estar. Bem-estar não é nada diante da eternidade. Saúde física é nada diante da eternidade. E é a eternidade que te dá forças para suportar tudo. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. A eternidade é o remédio para o sofrimento passageiro. É ela que vai anestesiar a sua dor. Assim como o filho é o anestésico da dor do parto para a mãe. A mãe consegue sentir e sofrer a dor da concepção de ter um filho, de dar à luz a um filho, porque ela tem um propósito no seu sofrimento. O propósito é o filho. Quando ela escuta o choro, ela esquece da dor. Porque o choro daquela criança é
o motivo de toda aquela dor. É um propósito para todo aquele sofrimento. Se você não tem esperança para depois dessa vida, você vai ficar como o autor de Eclesiastes. Para quê? Se você continuar lendo o texto, veja o que ele diz. O versículo 9, que nós não lemos. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga? Observa a tarefa que Deus deu aos homens para que dela se ocupem. Tudo o que ele fez é apropriado em seu tempo. Também colocou no coração do homem o conjunto do tempo, sem que o homem possa atinar com a obra que Deus realiza desde o princípio até o fim. E compreendi que não há felicidade para ele, a não ser no prazer e no bem-estar durante sua vida. E que o homem coma e beba, desfrutando do produto de todo o seu trabalho. É dom de Deus. Percebe? Qual é o proveito de se trabalhar? Qual é o proveito de nascer se se vai morrer? Qual é o proveito de sorrir se você vai chorar? Qual é o proveito de você se alegrar se amanhã vai vir um tempo de desgraça e sofrimento? O proveito é que todo esse sofrimento, toda essa desgraça, toda a sua vida, que é uma coxa de retalhos, ora com panos coloridos, ora com panos sombrios, mas toda essa coxa está produzindo uma versão de você que é aquela que será eternamente alegre e feliz no céu. Quando Deus terminar o que Ele está fazendo, o resultado vai ser muito, muito além das suas expectativas. Então, por que não focar no resultado? Por que não esperar para ver a obra-prima de Deus e ter os seus olhos postos não na obra, mas no autor da obra, que é o teu Criador? Lembra-te disso. Lembra agora, enquanto você ainda é jovem, antes que venham os maus dias. Porque quando eles vierem, você terá o prazer em Deus. Você terá satisfação no Senhor. E não necessitará da satisfação que os momentos bons e passageiros da vida podem oferecer. Que Deus te abençoe e que fale melhor o seu coração.